Fala, meus investidores! Sejam todos bem-vindos para mais este vídeo em nosso canal. Este é o vídeo mais importante já feito aqui no canal do Investidor Inteligente. Por quê? Porque nós estamos às vésperas das eleições mais importantes aqui do Brasil. E essas eleições irão determinar o futuro do Brasil, tá bom, meus amigos? Ou nós continuaremos no caminho da prosperidade que estamos tendo neste momento com o atual governo, ou nós retornaremos ao caminho da miséria e da corrupção que foi o governo do PT. Só depende de cada um de nós. E para fazer esse vídeo, meus amigos, eu estou utilizando esta camisa aqui, a camisa do Brasil, da nossa pátria amada. Eu sou um patriota, sim. Eu acredito no Brasil, sim. Eu acredito que o Brasil, se continuarmos no atual governo do Bolsonaro, com Paulo Guedes, com sua equipe econômica e com seus ministros técnicos, nós nos tornaremos uma das maiores potências do mundo. Isso eu tenho certeza, tá? E eu separei aqui alguns itens muito importantes do qual eu gostaria de falar. O primeiro deles: fatos versus narrativas. Fato é uma coisa confirmada, uma coisa verídica. Narrativa, qualquer um fala. Você pode falar a verdade e o que mais falam é mentira, tá bom? Então tá cheio de narrativas contra o Bolsonaro. Tá cheio de mentiras, fake news contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o sistema corrupto, um sistema maldoso, um sistema que quer ver o povo na miséria, não quer que o Bolsonaro permaneça no poder. Por quê? Porque ele é um homem íntegro, um homem honesto, um verdadeiro patriota que está ali procurando fazer o melhor para o Brasil. E só um detalhe, ele não é perfeito, tá? Ele tem suas falhas, ele tem seus erros, mas devemos reconhecer que em meio a tudo que aconteceu em seu governo, houve muito mais coisas boas do que ruins. A mídia, infelizmente, está cheia de narrativas. Durante o governo do Bolsonaro, só mostrou coisas ruins, só quis mostrar o lado negativo, e que na maioria das vezes eram só narrativas, eram só historinhas fiadas para você acreditar. Tá bom? Mas eu tenho certeza que muitos brasileiros, assim como eu, sabem a verdade. Por quê? Muitos de nós temos o discernimento, sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, tá? Então, no governo Bolsonaro, houve muito progresso, houve muitas coisas excelentes que aconteceram no governo. Daqui a pouco eu vou elencar algumas delas para vocês, tá bom? Agora, referente ao Lula, existem vários fatos, ou seja, confirmações, coisas que realmente aconteceram. Primeiro, ele é um ladrão, ele é um corrupto, ele foi o maior ladrão, corrupto e bandido que já existiu aqui no Brasil. Ele desviou bilhões e bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos. Isso é um fato. Ele foi preso de uma forma justa. Ele foi preso de uma forma justa. Para ele ser preso, o processo dele teve que ser desencadeado em diversas instâncias, julgado por diversos juízes, e todos confirmaram os crimes imputados a Luiz Inácio Lula da Silva, o maior bandido que já existiu no Brasil. Então faça uma reflexão. Você que está me assistindo, você realmente deseja que um corrupto, que um ladrão, que um bandido, que ele volte realmente ao poder? Parafraseando as palavras de Geraldo Alckmin, que foi um péssimo governador aqui em São Paulo, ele disse referente ao Lula, que o ladrão iria voltar à cena do crime. Não, não permitiremos, não daremos esse exemplo para nossos filhos, para nossos netos, para a futura geração, de que o crime compensa. Não. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora já ouviram falar sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre a Nicarágua, sobre a Argentina. São todos países que são esquerdistas, que estão no comunismo. E na realidade, a América Latina toda, com exceção do Brasil e mais um ou dois países, ainda não está manchada de vermelho. Ainda não está manchada com corrupção. Porque na teoria, meus amigos, que a gente aprende na escola, o comunismo e o socialismo, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele propõe justiça, propõe igualdade, propõe que nós possamos dar o nosso dinheiro para o governo administrar da melhor forma possível para distribuir de uma forma igualitária para todos nós. Isso é na teoria, é linda.
A teoria é linda, tá, meus amigos? E é essa teoria que é ensinada na escola. Porém, na prática, o que acontece não é isso. Na teoria, ele promete o céu, mas na prática, entrega o inferno. Vejam o que está acontecendo lá na Venezuela já faz alguns anos. O pessoal lá está morrendo de fome. Não tem o que comer, meus amigos. Não tem emprego. Eles trabalham, quando arrumam emprego, trabalham o mês todo para ganhar R$50. R$50 pro mês todo. Por não ter o que comer, eles comeram, mataram todos os cachorros, todos os gatos para poder comer carne, porque não tinha carne. Muitos venezuelanos estão saindo de lá e estão vindo para o Brasil. Mas só quem está ali na fronteira que sabe a realidade. A mídia, em sua grande parte, não mostra essa verdade, essa realidade. Porque sabe que o comunismo, o esquerdismo, é a mesma coisa do PT. Lá em Cuba, eu não preciso nem explicar o que acontece há décadas. Daquele comunismo, daquele socialismo, daquela ditadura que existe naquele país. Agora eu vou falar do vizinho aqui bem perto da gente, a Argentina. Nosso vizinho, rival no futebol, que já foi muito próspero há alguns anos atrás. Só que no atual governo esquerdista do Fernandes, que é um apoiador, um amigo muito próximo do Lula, do qual ele apoia o Lula e o Lula apoia ele, lá na Argentina, meus amigos, em menos de 3 anos que o Fernandes assumiu o governo esquerdista, semelhante ao PT aqui, destruiu o país. Destruiu a economia do país. A inflação lá está batendo quase no 100%. O que isso quer dizer, investidor? Isso quer dizer que você trabalha o mês todo e não vai conseguir nem comprar comida para dentro da sua casa. Lá na Argentina, quase metade da população está tendo que catar comida no lixo, nos lixões, meus amigos. Se você não acredita em mim, não tem problema. Pode pesquisar aí na internet. Você vai ver o que está acontecendo na Argentina. E um detalhe, assim como o Lula aqui no Brasil promete picanha, promete carne para todos vocês aí, churrasquinho, promete aquele churrasquinho no final de semana, lá na Argentina, 3 anos atrás, o Fernandes prometeu a mesma coisa para os argentinos. Prometeu que eles teriam um churrasquinho nos finais de semana. Agora eles não têm nem o que comer, tá bom? Então não acredite nisso. Não acreditem. Só para poder finalizar essa parte sobre o socialismo, o comunismo, nenhum país do mundo deu certo isso. Só na teoria. Na prática, nenhum país do mundo deu certo. Aqui no Brasil já foi testado por 14 anos e não deu certo. Não dá certo esse sistema de governo. Então eu vou trazer aqui algumas das propostas, algumas das promessas de Lula se ele for eleito. Primeiro deles, a censura. Ele disse que vai regulamentar as mídias. Então esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, se o Lula ganhar, eu não vou conseguir mais fazer não. Esse vídeo que você grava aí na sua casa, toma cuidado, porque dependendo do que você falar, você vai ser preso. Você não vai poder mais fazer os seus vídeos. Até mesmo para criticar, meus amigos. Hoje, muitos criticam o Bolsonaro livremente. No governo do PT não vai existir isso não, tá? Se você criticar o Lula, você vai ser preso, vai ser censurado. Número 2, aborto. O Lula, ele defende o aborto. Número 3, o Lula, ele quer aumentar o Estado. Ele quer aumentar a máquina pública. O que isso quer dizer, investidor? Isso quer dizer Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, entre diversas outras empresas, ele quer que continue na mão do governo. Para quê? Para que eles possam desviar dinheiro dessas instituições. O dinheiro que deveria vir para melhorias no país vai ser desviado em forma de corrupção, como já foi lá no passado, no Mensalão e no Petrolão. 4. Ele quer liberar as drogas. Isso tá lá na proposta do Lula, tá? Ele quer liberar todas as drogas. 5. Roubar o seu direito à herança. Então para você, pai, mãe, avô, avó, que tá me assistindo, você que ralou a vida toda para conseguir uma casinha, para conseguir um espaço, Lula promete que vai roubar a sua herança. Vai pegar uma parte desse dinheiro da sua herança e vai para a mão dele, vai para a mão do governo. Essa é a promessa do Lula. O Lula é a favor do crime. Ele pretende colocar nas ruas, soltar milhares e milhares de bandidos para poder ir roubar o seu celular, para poder assassinar o seu filho, para poder continuar esse tráfico de drogas. O Lula, ele é a favor de endividar a população, assim como ele fez com o FIES.
endividou a maioria dos nossos jovens que foram para as universidades, que depois não tiveram a capacidade de pagar suas dívidas. Para quê? Para que o governo se mantenha no poder. Diferente do Lula, o Bolsonaro foi lá e perdoou até 99% da dívida de muitos estudantes do FIES. E só para poder encerrar, meus amigos, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, eu vou ler aqui para vocês sobre o Foro de São Paulo. É só você pesquisar no Google que você vai achar essa mesma informação, tá? O Foro de São Paulo é uma organização de estratégia político-revolucionária fundado pelo ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em 1990. Ou seja, o Lula fundou o Foro de São Paulo. Vamos lá. Em parceria com Fidel Castro, o ditador lá da Cuba, que reúne mais de 100 partidos políticos e organizações de esquerda de toda a América Latina. Ou seja, é todo o conglomerado dos socialistas, comunistas, ditadores, tudo que não presta, tudo que nunca deu certo no mundo, Lula reuniu, é o Foro de São Paulo e ele é o seu fundador. Então, meus amigos, fica mais claro por que Lula ele desviou tanto dinheiro para países tais como Cuba, Venezuela e países da África. Para quê? Para financiar suas ditaduras. Para quê? Para que a esquerda permaneça no poder, para que o povo fique na miséria. Só para não perder as ideias, meus amigos, o Lula também está envolvido na morte de Celso Daniel. Foi durante o governo do Lula que o PCC, que é uma facção criminosa aqui do estado de São Paulo, se tornou a maior facção criminosa do Brasil e uma das maiores facções criminosas do mundo. Lula, ele é aliado do PCC. Tanto que a maioria dos criminosos votaram e irão votar no Lula. Por quê? Porque para eles sabem que o crime compensa. Vai ser mais fácil se o Lula estiver lá. O presidente que vencer essas eleições, ele irá escolher 2 novos membros para comporem o STF, o Supremo Tribunal Federal. O mundo todo, meus amigos, está de olho aqui nas eleições do Brasil. Por quê? O Brasil é uma grande potência. Agora vamos lá, meus amigos. Durante o governo do Bolsonaro, em menos de 4 anos, enfrentou diversas crises. A começar pela primeira crise, uma crise hídrica. Não chovia aqui no Brasil. Isso não era culpa do Bolsonaro não, tá? Ele não tinha poder sobre isso. A segunda crise, que foi a maior de todas, uma pandemia mundial. Essa pandemia foi a maior crise dos últimos 100 anos que já aconteceu no mundo todo. E seguida por uma guerra na Ucrânia versus a Rússia. Então essa guerra também está afetando o mundo todo. Vamos lá, o próximo item que é o mais importante ao meu ver, a inflação. O Brasil, ele está hoje com uma inflação menor que os Estados Unidos e menor que boa parte da Europa. Menor que a maioria dos países do mundo. Pela primeira vez em 42 anos, o Brasil vai crescer mais que a China. O Banco Central finalmente é um órgão independente. Reformas. Bolsonaro, desde que assumiu o governo, ele tentou fazer diversas reformas. Porém, infelizmente, devido aos deputados e senadores lá dentro, a maioria delas não foram passadas, tá? Não foram passadas adiante. Eles negaram as reformas. Mas uma das reformas que tiveram mais sucesso foi a reforma da Previdência. E eu tenho certeza que se o Bolsonaro ganhar, nesses próximos 4 anos de seu mandato, nós iremos avançar com muitas reformas que irão melhorar nosso país. Por quê? Porque o Brasil elegeu muitos deputados e muitos senadores que são de centro-direita. O Brasil finalmente está quase entrando no OCDE. Nós temos atualmente o menor índice de desemprego em vários anos. Está sobrando trabalho, só não trabalha quem não quer, tá, meus amigos? Enfrentando todas essas calamidades, durante esses menos de 4 anos do governo do Bolsonaro, ele conseguiu colocar a casa em ordem. Muitas empresas estatais que davam prejuízo de bilhões e bilhões de reais agora estão dando lucros. E esse lucro das empresas, dessas estatais, estão sendo utilizadas aqui para o nosso benefício, para a melhoria da nossa qualidade de vida, tá, meus amigos? O Brasil, ele vai crescer nos próximos 10 anos. Então, se o Bolsonaro ganhar, nós terminaremos o próximo mandato daqui 4 anos sendo uma das maiores potências do mundo. É possível que nós cheguemos a ser a 4ª ou a 5ª maior potência do mundo, tá? Então nós teremos finalmente, nós estaremos no caminho da prosperidade para nos tornarmos um país de primeiro mundo. Algo que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás.
Paulo Guedes, de longe, é o melhor ministro da economia do mundo hoje. Roberto Campos Neto é o melhor chefe do Banco Central do mundo hoje. Graças a eles, nós estamos hoje crescendo mais do que a China. Nós estamos hoje tendo uma inflação menor que a Europa, menor que os Estados Unidos. Graças a eles, em 2023, 2024 e nos próximos anos, nós teríamos uma tremenda prosperidade, se continuarmos do jeito que estamos, se continuarmos com o atual governo. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, meus amigos. Durante o governo do Bolsonaro, os índices criminais diminuíram muito. A quantidade de assassinatos, de homicídios, caiu muito, tá, meus amigos? Por quê? Porque ele é um presidente que ele defende o que é certo. Ele defende as pessoas honestas, trabalhadores. Quem é bandido, quem é ladrão, tem que ir pra cadeia. Enfim, meus amigos, eu poderia falar muitas outras coisas maravilhosas que aconteceram no governo do Bolsonaro e que vão acontecer se ele permanecer no governo, porém, não haverá tempo. Domingo agora, eu vou votar 22, é Bolsonaro. Eu vou votar também 10 no Tarcísio, porque eu tenho certeza que esse homem vai fazer um milagre aqui em São Paulo. Convido a todos vocês que ainda estão indecisos ou que pretendem votar no Lula, que votaram no Lula no primeiro turno, que possam estudar os fatos e não se prender às narrativas. E é isso. Um abraço a todos vocês.